Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa jornada pelas seitas proféticas, religiões proféticas. Como eu disse semana passada, este estudo, ele prevê religiões que surgiram ou que vieram com base em pseudo-profecias, pseudo-revelações, pseudo-visões, não é? Que eles afirmam ter tido. E nós vamos hoje falar sobre uma religião que começou em 1820, podemos dizer assim, não oficialmente, mas os fenômenos começaram em 1820, não é? Meu óculos, por gentileza, eu vou ver sem o óculos aí, fica difícil. Muito obrigado, meu irmão. Joseph Smith, quem já ouviu falar desse homem chamado Joseph Smith? Pastor Alex ouviu falar de Joseph Smith. Muito obrigado. Nasceu em 23 de dezembro de 1805, na cidade de Sharon, estado de Vermont, Estados Unidos. Joseph Smith Júnior, eu acreditava que isso era Júnior, e Lucy Mack Smith. Ele era o quinto de 11 filhos. Quinto de 11 filhos, pobres, sofriam com crises financeiras, perdas de safra, especialmente após o famoso ano sem verão de 1816. A infância e a adolescência, a família mudou-se várias vezes, estabelecendo finalmente na área de Palmyra, em Manchester, estado de Nova York. Durante a adolescência de Joseph, ele recebeu pouca instrução formal, sabendo apenas o básico de leitura, escrita e aritmética. A família era profundamente religiosa, mas dividida entre diferentes denominações cristãs da época. Então você está vendo aí um quadro de uma família cristã, uma família muito religiosa, e família muito religiosa, uma das coisas que tem muito é filho. É muita criança, eu acho que nem tem 11 aí, eu acho que um entrou para dentro da casa. Porque eu estava contando, acho que só tem 10 aqui. Mas Joseph Smith era um jovem, um garoto que gostava de buscar ter um encontro real com Deus. E ele foi em várias igrejas, várias denominações para ouvir a palavra, para cantar louvores ao Senhor. Era um garoto muito inteligente. Como nós vimos aqui, ele não teve muito estudo. E aí, ele começou em 1820, ele começou a teve uma experiência espiritual. Vejamos aqui. No início do século XIX, a região de Nova York passava por um segundo grande despertar, um período intenso de fervor, competição entre as igrejas protestantes, metodistas, batistas, presbiterianos. Confuso sobre qual igreja estava certa, Joseph recorreu à Bíblia e se impressionou com o versículo de Tiago 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, nós percebemos e nós vimos em todas as religiões que nós estudamos aqui, que essas pessoas que buscam a Deus, elas buscam de forma sincera. A pessoa que está frequentando uma religião que a gente discorda e que a Bíblia discorda, normalmente essa pessoa é sincera. Ela na cabeça dela, ela está buscando a Deus, ela está buscando ao Senhor. E aí, ele teve uma experiência. Aos 14 anos, creio até que nessa idade, aos 14 anos, ele teve uma experiência na floresta. Joseph foi a uma clareira isolada, perto da sua casa, hoje chamada de bosque sagrado, para orar em voz alta pela primeira vez. Ele se isolou. Amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se isolar não é o que a Bíblia diz. Nós temos que buscar o conhecimento juntos, debatermos, lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. E toda vez que uma pessoa se isola, que ela busca um conhecimento sozinha, sem orientação, sem a comunhão com os irmãos, há um perigo ali do inimigo assoprar algo no ouvido dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse jovem, ele teve um ataque oculto, assim começou a orar, afirmou ter sido dominado por uma força invisível. Que força será essa? Sombria. Que lhe amarrou a língua e trouxe escuridão total. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele vai agir sempre inicialmente com as armas que ele sempre usa. Ele sempre vai demonstrar uma maldade. Mas quando ele não consegue com a maldade, ele tenta através de outra forma. Quer ver uma coisa? Hoje em dia, muitas igrejas, o diabo ele não precisa manifestar, muitas vezes em muitas igrejas, o diabo ele não aparece descaradamente nas igrejas, mas ele aparece através de falsas doutrinas, ele aparece através de falsos ensinos, ele aparece através de falsos conhecimentos. E foi isso que aconteceu. Ele teve uma aparição. No ápice do desespero, ele viu um pilar de luz descer do céu, mais brilhante que o sol, no meio da luz, e apareceram dois personagens, Deus Pai e seu Filho Jesus. Aqui você já tem uma grande heresia, que a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que Moisés viu a presença de Deus de costas, e o rosto dele brilhava.
Já Joseph Smith afirmou que ele teria visto Deus, o Pai e seu filho. Deus, o Pai, apontou para o outro e disse: esse é meu filho amado, ouve-o. Joseph perguntou: qual igreja está certa? Isso hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia perguntam isso. Qual igreja que está certa? Será que é a igreja Assembleia de Deus? Será que é a igreja batista? Será que é a igreja presbiteriana? Será que é a igreja de Nova Vida? Será que é a igreja... Muitas pessoas fazem essa pergunta. Qual é a igreja certa? E aí, amados irmãos, essas duas criaturas disseram para ele. Jesus respondeu que todas as igrejas estavam erradas. Isto é, 1.700 anos de igreja no mundo, e Joseph Smith que estava descobrindo a pólvora, dizendo: agora sim, agora a igreja vai funcionar. A igreja começou muito bem, quando nós estudamos aqui sobre o catolicismo. Até o século II, a igreja tinha os patriarcas, a igreja tinha um funcionamento como a igreja primitiva. Depois, no século III, começou a realmente se desviar. E depois, com a reforma religiosa, foi buscando retornar a palavra sola escritura, não é? Então, esse Jesus, né, que apareceu para ele, disse que os seus líderes estavam corruptos. Ele foi instruído a não se juntar a nenhuma delas. E foi prometido que a plenitude do evangelho, olha só, irmãos, seria restaurada por meio dele no futuro, insistindo como o futuro sumo sacerdote da restauração. Isso é uma coisa interessante nas seitas e nas heresias. Como você identifica uma seita e uma heresia? Quando uma pessoa diz: olha, a resposta está em mim, eu tenho a resposta. Você não vai para aquela igreja ali, não vai para ali, você vai ter a resposta só comigo. Isso é uma forma de identificar se aquele local é uma seita, é uma forma. E ele ali seria o restaurador. Então a primeira visão dele foi com esses dois seres. E depois ele teve uma outra visita. Uma visita de um anjo. Um anjo chamado Moroni. Ou Moroni, alguns falam Moroni. Um anjo. E esse anjo, ele falou: eu vou trazer para você, você vai revolucionar, você vai trazer a restauração como sumo sacerdote. E o que vai acontecer? Você vai num lugar específico que eu vou te mandar. Eu vou te mandar você em um lugar específico. E naquele lugar você vai cavar. E você vai encontrar, nesse lugar que você vai cavar, umas placas de ouro. Imagine uma encadernação. Imagine uma encadernação, quando você vai na papelaria e faz a encadernação. Agora imagine uma encadernação como essa, com placas de ouro maciço, mais ou menos do tamanho aqui do livro de Mormon. Aqui, ó. E cada página era uma placa. E nesta placa estaria a história de um povo, um homem chamado profeta Leí, que a Bíblia não fala deste homem. Não fala dos seus filhos. A Bíblia Sagrada ela não fala nada disso. Mas este homem chamado Leí teria navegado o Atlântico, navegado primeiramente o Mar Mediterrâneo, até o Atlântico. No Atlântico, ou ele pegou o Cabo da Boa Esperança por baixo da África, ou ele foi pela Ásia. Porém, o que afirma dizer é que este homem, com a sua família, fez um grande barco, orientado pelo Espírito Santo, e ele atravessou o Atlântico em uma corrente marítima, e foi parar, provavelmente ali, ou no Chile, ali, eles chamam de Terra Comprida, ali na América do Sul, ali, e ele teria subido para os Estados Unidos. E esse homem, Joseph Smith, encontrou essas placas. E com as placas, junto com as placas, existiam duas pedras semi-preciosas, que ele chamou de Urim e Tumim. Ele pegava um chapéu, sabe aquele chapéu chileno, como é que é o nome daquele chapéu? É um branco, hoje se usa muito. Como é que é o nome? Chapéu Panamá. Imagina esse chapéu Panamá, chapéu baixo, aba baixa, baixinho. E ele pegou, fazia dois buracos no cotoco, no cucuruto do chapéu. E ali ele botava as pedras, e ele pegava o chapéu, e ele colocava os olhos dentro do chapéu. Chupa essa manga aí, irmão. E ali ele olhava para a placa e imediatamente, igual o Google faz a tradução, traduzia para o inglês para ele. Bom de acreditar nisso, né? E ele teria traduzido essa história e, com base na tradução, ele escreveu o livro de Mormon, que é esse aqui. Esse aqui é um novo que eu ganhei. Eu ganhei de um Mormon que eu ganhei para Cristo. Hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus, glória a Deus. Mas depois de eu ter pregado para ele, de 9 da noite até 3 da manhã, valeu a pena cada minuto. Ele falou: eu não quero mais saber disso. Toma aqui meu livro de Mormon. E esse aqui eu comprei, esse aqui é de 1969. Esse é uma raridade. 1969. Esse livro aqui ainda tem algumas heresias que eles tiveram que cortar, porque senão o bicho ia pegar para eles. Continuando aqui,
Então ele teria encontrado essas placas, e ele revelou que Deus tinha uma obra para Joseph, e nessas placas estava escrito esta história ali no Monte Cumorah, contendo a história dos antigos habitantes da América e a plenitude do Evangelho. Ele teria reaparecido mais 2 vezes para finalmente largar tudo nas buscas. As pessoas perguntam, onde estão essas placas? Você vai em Utah, que tem a catedral deles, que é uma catedral gigante, muito bonita, gente, fala a verdade. Linda a catedral. E aí ele pergunta, cadê as placas? Lá eles têm uma réplica. Mas o que acontece? Nós, evangélicos cristãos em geral, fazemos questão que a arqueologia comprove dados arqueológicos. Eu faço questão. A Bíblia fala lavou as mãos, né? O Pilatos, não é? Que era governador da Judéia, não é isso? Agora, recentemente, o que aconteceu? Achados arqueológicos encontraram uma tábua, uma pedra escrita Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Então a Bíblia, ou nós cristãos, que cremos numa apologética bíblica, nós fazemos questão de que achados arqueológicos reforcem a Bíblia sagrada. Porém, os mormons, essa placa ninguém nunca viu. Só Joseph Smith. E segundo alguns mormons, ele teria devolvido para o Moroni. Esse Moroni teria sido um habitante da antiga América Central. Que passou, ontem, eu vi tanto vídeo contando a história a segunda pré-história dos mormons. Gente, é uma história que dá para virar um filme, se você fizer. Se você não tomar cuidado, você vai começar a acreditar naquilo. Quando eu cheguei na 33º vídeo, eu falei, vou parar por aqui. Porque é uma história impressionante, interessante. Esse Moroni, ele lutou numa guerra, existia a guerra entre os nefitas e lamanitas. E, durante a guerra, antes de morrer, Moroni teria cavucado no chão, feito uma estrutura de madeira, e ali ele colocou aquelas tábuas, aquelas placas de ouro, onde tinha história do povo que saiu de lá de Jerusalém e que foi lá para os Estados Unidos. Porém, irmãos, não tem achados arqueológicos na América Central de igrejas mormon, lá na Guatemala, não tem provas no México, não tem provas na América tanto Central quanto na América do Sul, nenhuma, porque na história existiam templos mormons. Na antiguidade, antes do nascimento de Jesus, eram 700. Na época de Isaías, já tinha igreja mormon. Jesus já tinha aparecido, antes de Jesus vir à Terra, Jesus já tinha aparecido para os indígenas daquelas regiões. Mas o problema é que a arqueologia não consegue provar e mostrar nenhum achado arqueológico citando o nome de Jesus. Isso é um problema para eles. Então, irmãos, José foi ao Monte Cumorah, teria localizado a caixa de pedra com placas. Ao tentar retirá-las, Moroni o impediu, dizendo que ainda não era o tempo, porque ele tinha 14 anos. Joseph tinha que retornar ao lugar uma vez por ano. Quando foi 22 de setembro, durante 4 anos, para receber instruções. Finalmente, em 22 de setembro de 1827, aos 21 anos, Joseph recebeu a custódia da placa para começar a tradução. Como eu falei, chapeuzinho na cabeça, olhou, traduziu. Existe aí alguns apologetas que afirmam que, na verdade, essa história do povo israelita que saiu de lá da Palestina para a América era uma cópia de uma história que Joseph roubou de um camarada que tinha uma história. Mas nada foi comprovado. E aí, eles começaram a crescer. Após a morte de Joseph Smith, a violência começou. Brigham Young decidiu que a única salvação era sair do território dos Estados Unidos, em 1846, 1847. Cruzaram as planícies americanas até o Vale do Grande Lago Salgado, em Utah. Então, mas por que eles saíram, gente? Sabe por quê? Porque eles praticavam a poligamia, irmãos. Que para a mulher ser salva, ela tinha que se casar com o marido. E o marido podia ter 5, 6, 7 esposas, porque é chamado casamento sagrado, casamento santo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, esse acontecimento fez com que o governo americano os perseguisse muito. Inclusive, tem uma série, eu não consigo lembrar, depois eu mando pelo WhatsApp da igreja, se vocês desejarem, uma série que conta a história dos mormons, indo para Utah, a conquista de Utah por eles. Eles eram, esse Young, né, esse segundo líder, ele era racista. Foi ele quem disse que os lamanitas, eles tinham a pele escura por causa do pecado. Isso deu um problema grande. Em 1978, a igreja mormon começou a aceitar negros em seus halls de membros, aceitar negros como bispos, como pastores. Então, vocês verem mais ou menos o que é essa religião. Número 1, 10 doutrinas e crenças refutadas. Eles dizem, Deus, o Pai, Elohim, possui um corpo físico de carne e ossos. Ele já foi um homem mortal, em outra terra.
que através da obediência progrediu até se tornar Deus. Os seres humanos possuem o mesmo potencial de se tornarem deuses. Isso está em Doutrinas e Convênios, capítulo 130, versículo 22. Irmãos, para eles, o Deus, o Elohim, ele já foi uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e depois se tornou Deus. Eles dizem o seguinte: assim como Deus hoje é, um dia tornaremos a ser. Isto é, para o Mórmon, qualquer pessoa que for Mórmon, um dia vai ser um Deus. Está repreendido, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. A exegese bíblica tradicional argumenta que Deus é um espírito autossuficiente, eterno, imutável e que nunca foi homem. Deus não muda. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra ish, no hebraico, para homem, e Ben-Adam, para o filho do homem, separa a natureza ontológica de Deus da raça humana. Jesus disse ali em João 4:24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus não é um ser humano, Deus não tem corpo humano. Se você for tentar desenhar Deus conforme a Bíblia Sagrada, você vai levar um susto, porque a Bíblia diz que a presença de Deus tem 14 olhos. As asas, debaixo das suas asas, isso. Se você fosse levar em consideração isso, você teria um ser assim super estranho. Então, o que quer dizer? Isso tudo é simbólico. Nós não podemos dizer que Deus foi um homem, mas é porque o Mórmon acredita que Deus, Elohim, vivia num planeta, e nesse planeta de deuses, aí é para a história do mormonismo. Nesse planeta de deuses, eles fizeram um plano, Elohim fez um plano. Como nós vamos salvar a humanidade? Aí Lúcifer, irmão de Jesus, nós vamos falar sobre isso. Lúcifer, irmão de Jesus, falou: eu vou salvar a humanidade, eu quero salvar a humanidade. Então como é que a gente vai salvar a humanidade? Não, eu vou salvar a humanidade. Aí ele deu a sua ideia ali no meio dos deuses, e os deuses falaram: não, isso está errado. E Jesus, irmão de Lúcifer, segundo os mormons, ele disse: não, eu vou me sacrificar pelo povo, vou morrer pelo povo. Aí os deuses, Elohim e o grupo de deuses falou assim: esse Jesus está certo. E o diabo rebelou-se contra os deuses. E aí foi lançado no Éden. Está vendo essa confusão, gente? Não parece uma história meio assim, fantasiosa? Olha que loucura, gente. Aí ele fala aqui do enoteísmo. Existem, irmãos, duas coisas. Existe o politeísmo e existe o enoteísmo. O enoteísmo, o politeísmo é o conceito, a crença de que o culto de diversos deuses, cada um com funções, poderes e domínios específicos. Por exemplo, Deus do amor, Deus da guerra. Isso não tem apostila não, tá? Um extrazinho, tá? Isto é, você vai lá na Índia, é um politeísmo. Tem mais de 300 milhões de deuses. Deus da vaca, Deus do rato. Já viram o Deus do rato lá na Índia? Bota depois no YouTube, você vê o Deus do rato. Eles oferecem leite para os ratos. É um lugar cheio de rato para tudo quanto é canto. E o rato para eles ali é um deus. Então na Índia eles praticam o politeísmo. Isto é, vários deuses independentes que não se conversam. São independentes. E por isso que é politeísmo. Agora, o enoteísmo, existe um Deus central e deuses menores. Em resumo, para não ter que ler ali, ok? Então, segundo o que eles dizem, os mormons dizem, é que existem infinitos mundos governados por infinitos deuses, embora humanos na Terra adorem e respondam apenas a Elohim. E a existência de outros deuses, de uma mãe celestial. Agora tem a mãe celestial. Lembra que o bispo estava dando aula aqui sobre o culto a deusa mãe? Culto a Maria, culto a Diana, culto às entidades, às deusas, a Lilith. Né? Então existe todo um plano. Você vê que Satanás ele sempre se repete quando ele inventa algo. E aí, Elohim teria tido relações com esta deusa mãe celestial, que é parte da cosmologia mormon. Pérola de Grande Valor, Abraão, capítulo 4, versículo 1. Está lá, só você abrir, se você tiver na sua mão. A análise textual defende o monoteísmo estrito. Há apenas um único Deus em todo o universo, no passado, presente e futuro, impossibilitando a existência de outras divindades. Ali em Isaías 43, 10 diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, antes de mim nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então Deus é um. Isaías 44, 6 diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. A expressão significa literalmente, além de mim não existe. É uma exclusão matemática existencial de todas as divindades governantes. Ali em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, Reis Theos, um único Deus. Então Deus é um só, não existem deuses. E o próprio apóstolo Paulo fala que os deuses que estas pessoas sacrificam não são deuses. Os ídolos que estas pessoas sacrificam a demônios. Então quando você fala assim, tem o Deus tal, é uma forma de Satanás desviar a nossa visão do Deus eterno, do Elohim verdadeiro, de Hashem, que é
o nome, o Senhor. E aqui, irmãos, nós vimos que ele rejeita a ideia de múltiplos deuses. Número 3. Agora, os Mormons têm vários livros. Esse aqui é o livro de Mormon. Se você abrir aqui, você vai ver os livros, né? Alma, Mocia, Jacó. Tem o livro de Jacó. Não é o Jacó. Não é o Jacó que a gente conhece, é outro Jacó. Alma, Relamã, Mormon. Porque, veja bem, irmãos, para eles, para a gente, que a gente aprende que o anjo sempre foi anjo. Anjo foi criado por Deus. A Bíblia diz que Deus criou os anjos. Os anjos não nasceram. Os anjos nunca foram homens, mas para o Mormon, eu e você podemos um dia virar anjos. Esse Moroni, que teria entregue as placas de ouro para que, teria direcionado, né, para que ele encontrasse as placas de ouro, esse Moroni tinha sido um homem, um guerreiro, um capitão no passado. E ele se tornou um anjo. Então, para eles, existe um anjo. Eles dizem, a Bíblia aceita apenas, desde que esteja sendo traduzida corretamente. Cresce em muitas partes das claras e preciosas. Foram removidas por homens corruptos, tornando necessário o livro de Mormon e profetas vivos para corrigir o texto bíblico. Então, a Bíblia serve para eles até onde não vai contra eles. Então, se ela não for bem traduzida, né? Aqui tem até que o chapéu, não era desse chapéu, mas tudo bem, foi o chapéu, parecendo até o Ayrton Senna. Mas o chapéu era baixinho e ele fazia a leitura do livro. Então, eles têm 3 livros principais neles, que é a Pérola de Grande Valor, que é Doutrinas e Convênios, e que é o Livro de Mormon. São esses 3 livros, e eles utilizam a Bíblia Sagrada da gente também, como eu disse. O que a Bíblia diz? Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Apocalipse 22, versículo 18 diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E aqui a palavra no grego é epitiesei, que significa adicionar, acrescentar. Para o Mormon, a Bíblia também é a palavra de Deus, mas não para o povo Mormon. Alguns versículos, eles dizem que, olha como é que... E eu vi todo esse material deles, material e vídeo deles, eles acreditam piamente nisso, irmãos. Eles acreditam em cada um daqueles profetas que saiu, que viajou, foi para o Mar da Arábia, deu a volta, construiu o barco, eles acreditam piamente nisso. E aí, a gente continua aqui. A salvação pelas obras e com graça. Eles dizem, a salvação, expiação de Cristo, garante a ressurreição universal de todos os homens. Beleza, todos os homens, Jesus morreu por todos os homens. Mas a entrada no grau mais alto do reino celestial, a vida eterna, depende do esforço pessoal. Obediência às leis de Joseph Smith, ok? A rituais do templo e as ordenanças. Isto é, você é responsável pela sua salvação. A salvação individual não é pela graça, é por você cumprir os preceitos dos mormons. Então você tem com eles os batismos, você tem o casamento eterno. No caso, por exemplo, do batismo, você pode batizar pelos mortos. Então vamos supor, meu avô faleceu não sendo mormon. Meu avô morreu, não era mormon. Eu falei, mas eu quero que ele tenha um planeta para ele, eu quero que ele more no planeta onde tem os deuses. Como é que eu faço? Vou lá e me batizo pelo meu pai. E aí meu pai vai ser salvo. Meu avô, perdão, né, que eu dei exemplo. Coitado, meu pai está até aqui, eu estou falando. E o avô, o que acontece? É salvo pelo batismo. E o casamento também salva, segundo eles. E aqui em Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Nós não podemos ser salvos por nosso mérito ou capacidade. É dom. Dom aqui é presente. Dom aqui é graça de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O texto é muito claro. Isto é, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, porque se eu tivesse falado assim, caramba, então eu só salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ele diz, para que ninguém se glorie, não se torne vaidoso. Não pelas obras de justiça, diz aqui em Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavamento e pela regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei.
Amados, não podemos ser salvos pelas obras que cometemos, pelos batismos que temos, porque nos casamos ou porque cumprimos rituais, como nós vimos na aula de catolicismo romano, que para um católico ser salvo, ele tem que cumprir as etapas, não é? Que o catolicismo determina, ou que a Santa Sé determina. A criança é batizada, depois tem o crisma, depois o processo vai andando, até o dia da morte, que é a extrema unção. Então a salvação não é por você levantar sua voz e dizer assim, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Você é salvo imediatamente, sem precisar de dinheiro, sem precisar de fazer faculdade, sem precisar de nada, irmãos. É só abrir a boca. E a Bíblia diz que se aquele confessar Jesus Cristo como seu Salvador, serás salvo. Então não precisamos fazer isso. Obras da lei. Número 5, batismo pelos mortos e casamento eterno. Os rituais realizados nos templos mormons são indispensáveis. Membros vivos realizam batismos vicários em favor de pessoas que já morreram sem o evangelho. Além disso, casais são selados para permanecerem casados na eternidade. Então, o casamento, ele é eterno. Só que a Bíblia diz que nós vamos para o céu, seremos como anjos, porque os anjos não se casam e não se dão em casamento. Portanto, chegar lá no céu, você não vai ter mais esposa, e a esposa não vai ter um marido. Algumas pessoas vão lamentar, mas esta é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Hebreus 9, 27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois o juízo. Então morreu, imediatamente o juízo é feito. Mateus 22, 30 diz, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Isso foi Jesus que falou em Mateus 22, versículo 30. Jesus utiliza o verbo gamozim, casam, e gamizontai, são dados em casamento no tempo presente, negando a existência de uma estrutura matrimonial na vida após ressurreição. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a ele por resgate a dele. Salmo 49, versículo 7. Número 6, Lúcifer, para o Mórmon, é irmão espiritual de Jesus. Está aqui. Eles dizem, isso, quando fala eles dizem, quero lembrar os irmãos, alguns que nunca não tiveram vindo ainda. Quando fala eles dizem, tudo isso aqui, gente, eu tirei da literatura deles, tá? Não foi de um teólogo que me deu, não. Isso aqui foi na literatura. Ali, ó, Moisés, se eu tivesse com a minha pérola de grande valor aqui, eu ia abrir Moisés 4, de 1 a 4 e ia ler o versículo. Eles que falaram isso, não tem nada a ver com isso, não. Eles dizem, Jesus Cristo não é o Deus único e autoexistente, mas sim o primeiro filho espiritual gerado por Elohim. E uma mãe celestial. Então Elohim teve relações com a mãe celestial num planeta, e nasceu o primeiro filho, que era Jesus. Depois ele teve outro filho, que era Lúcifer. Olha que interessante. Ele, portanto, o irmão mais velho de todos os seres humanos e também de Lúcifer, diferenciando-se deles por ter sido o primogênito e escolhido para ser o Salvador. Lembra que eu falei da história do Lúcifer, que queria ter uma ideia, chegou e teve uma ideia, falou, ó, Elohim, eu posso salvar a humanidade. Jesus Cristo nunca foi criado, ele é apresentado como Deus Todo-Poderoso, encarnado, Criador de toda a terra, né? Criador de todas as coisas, inclusive de hostes angelicais e de Lúcifer, coeterno, coigual. João 1, do 1 a 3, o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava na criação, Jesus façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus estava no momento da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele está mostrando aqui que até as criaturas espirituais foi Jesus quem criou. Jesus não foi criado. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso aqui é pantocrator, que significa aquele que tem domínio soberano sobre tudo, e aponta para a sua autoexistência. Número 7. Como eu contei para vocês, Joseph Smith conta que teve uma experiência que perguntou a Deus, qual é a igreja correta? Não é? Após a morte dos 12 apóstolos originais, a autoridade do sacerdócio foi tirada da terra. A igreja primitiva corrompeu-se totalmente, o verdadeiro evangelho deixou de existir por mais de 1.700 anos, até ser restaurado, finalmente, pelo dono da cocada preta, segundo eles, Joseph Smith. Está ali nos ensinamentos do presidente da igreja, Brigham Young. Ele que escreveu isso. Esse mesmo homem, como eu disse, foi que disse que o negro é negro por causa do pecado.
promessa de Jesus garante a sobrevivência e continuidade da história da sua igreja invisível na terra, inviabilizando a ideia de uma extinção completa da fé por séculos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Isto é, Jesus está falando que Pedro iria dar continuidade à obra, e se você ler Atos 2, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver os discípulos pregando o evangelho. Como, meus amados irmãos, a igreja ficou 1.700 anos sem fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Teve períodos, é claro, negros, períodos terríveis, mas eles estão dizendo que a igreja nunca existiu. Só depois da morte dos discípulos, a igreja se corrompeu. Efésios 3:21. A esse a glória na igreja com Jesus Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Mateus 28:20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Todos os dias, de uma forma ininterrupta. Jesus está com você até o último dia da humanidade. Até a eternidade Ele estará com você e nós estaremos com Ele reinando em Cristo. Não em outro planeta, tá? Tá bom? Porque cada um tem uma ideia, né? Uma manda para o purgatório. O limbo, eles cortaram o limbo também. O limbo acabou. Manda para o purgatório, o outro para o paraíso na terra. Só 144 mil vão ser salvos. Já os mormons, vocês vão para os planetas. Já os espíritas, vocês vão para os planetas. Inclusive, eu sugiro alguns filmes para vocês verem, filmes e séries, para vocês conhecerem mais ou menos. Tem séries também, documentários na Netflix, falando das esposas mormon, falando sobre várias coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, que eles sofreram muita perseguição pelo governo americano. Número 8, a pele de negritude e a questão restrição racial. Eles dizem, isso aqui foi Brigham Young que falou, um discurso que ele fez. Indivíduos que se rebelaram contra as leis divinas na antiguidade americana, lamanitas, foram amaldiçoados por Deus com uma pele de escuridão, ou pele de negritude, para que não fossem atraentes aos fiéis. Isso foi de 1852 a 1978. A proibição de que indivíduos de pele negra fossem pastores ou entrassem em templos, a pele escura reconhecia como a marca de Caim. Então vamos lá. Então para eles, os lamanitas, eu estava estudando sobre os lamanitas, era uma tribo que era branca. Ela era branca. Branca como a neve. Só que eles rejeitaram a Deus. E aí o que aconteceu? Deus mandou uma maldição para eles. Eles ficaram negros, segundo líder da igreja mormon lá em Utah. A Bíblia diz em Atos 17:26, e fez de um só sangue toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Cântico 1, versículo 6, não atente para mim a tez escura, portanto o sol me queimou. Então provavelmente a mulher, a sulamita de Cânticos, ela era negra, ou ela tinha uma pele bem escura. E a Bíblia não fala exatamente, não fala que existe uma maldição. Dizem, né, que o homem, o Sirineu, né, que levou a cruz de Jesus, dizem que ele era negro. Aquele da rainha de Cantace, né, como é que é o nome? O eunuco. Ele provavelmente era africano, era negro. Ele se converteu, ele se tornou um grande pregador. Lá na região para onde ele foi, depois de receber a palavra e de aceitar a palavra. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos, glória a Deus, porque todos vós sois um em Cristo. Jesus veio para todos, indiano, negro, branco, mestiço, japonês, chinês, eles chamam de amarelo, né? Aborígene, não importa, irmãos, Jesus veio para todos, irmãos. Mas essa doutrina, ela foi rejeitada hoje em dia para os mormons. Hoje existem bispos, e eu conheci alguns vendo, né, estudando sobre eles, esses anos todos, bispos negros nos Estados Unidos, bispos da igreja mormon. Mas isso só aconteceu, isto é, o negro só pôde fazer um estudo de teologia na religião mormon só em 1978. E mesmo assim só foi feito porque o governo americano estava dando em cima deles. E eles estavam com medo de acabar a igreja, né? A perseguição, suposta perseguição. Por último, irmãos, aqui conta mais ou menos a história. O que eles dizem? Grupos de linhagem hebreia cruzaram o Mediterrâneo e o Atlântico, desculpa aqui pelo erro aqui, por volta de 600 a.C., estabelecendo-se e colonizando o continente americano, os nefitas e lamanitas. Nefitas, esse é o próximo. Nefitas eram o Lei, o nome é Lei, que é o grande profeta deles, que é o primeiro, o hebreu que morava em Jerusalém, chamava-se profeta Lei. Ele tinha 2 filhos principais.
Um filho chamava Lamã e outro filho se chamava Nefe. Esses dois filhos viviam brigando, viviam debatendo. Toda a história deles era de briga, de guerra. Não é? E aí ele disse que Jesus Cristo, após sua crucificação e ressurreição, realizou uma descida física e literal nos Estados Unidos para pregar e instituir aos ancestrais indígenas americanos. Então, para os mormons, Jesus Cristo, depois que morreu, ficou 3 dias morto, ele teria ido à América, aos Estados Unidos, e pregado para os índios americanos. Agora eu pergunto a vocês, por que não encontra índios americanos? Quando Colombo tivesse descoberto ali a América, por que não existia uma igreja mormon na América? Porque, gente, pensa bem, a América foi descoberta no ano de 1492, se não me engano. Lembrando aqui, o supletivo aqui. Jesus ressuscitou no ano 33. Então, eles dizem que Jesus foi à América, pregou para os índios americanos. E aí, quando os americanos chegassem na América, deveria ter o quê, irmãos? Deveria ter o quê? Templos mormons, mas não tem. Não há nenhum achado arqueológico mormon. Não há nenhum achado arqueológico dizendo Leí veio. Olha o Leí, tá aqui, ó. Leí está aqui, ó. É o Leí esse aqui. Veio, né, na embarcação, com a história, porque você tem até, irmãos, lá na Pedra da Gávea, há uma teoria aí de que o pessoal, né, veio para o Brasil, o pessoal lá da Babilônia. Tem até isso que eu nem acredito muito, tem lá umas palavras lá na Pedra da Gávea, né, que eles dizem que... Mas tem até isso. Tem até uma cidade, meio que uma cidade lá na Amazônia, né? Foi encontrado, usaram um raio-x e viram que tinha algumas construções, mas nenhuma construção de igreja mormon, irmãos. Então, é um argumento muito fraco. Como eu disse, irmãos, nós cremos na palavra de Deus e fazemos questão de que achados arqueológicos reforcem a verdadeira palavra de Deus. Nós fazemos questão de mostrar que na Bíblia Sagrada está escrito que assim como a água e neve desce do céu, então torna a retornar até cumprir o seu papel de semear a terra e fazê-la brotar, assim a palavra que sai da boca do nosso Deus, ele conta todo o processo da água. A Bíblia fala da gravidade, que a terra está sob o vazio. Então ela faz questão que a ciência, algumas leis científicas se demonstrem e comprovem a Bíblia, mas os mormons ficam só na palavra. Olha, atravessaram o Atlântico e foram para lá. Então é muito difícil ter veracidade o que eles creem. Para terminar os versículos, lembra-te que foste em outro tempo gentios na carne, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa e não tendo esperança sem Deus no mundo. Então se alguém vir e disser, Cristo está aqui ou ali, e não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eis que vos tenho dito. Então, irmãos, falsos profetas. Até hoje tem. Hoje temos pastores que acreditam em portais interdimensionais. Hoje nós temos apóstolas que fazem mapa astral bíblico, né? Você é de que tribo? Aí eu sou da tribo tal. Você é assim, assado, tal. Então, irmãos, falsos profetas existem e vão existir sempre. Aula que vem, irmãos, nós estaremos estudando sobre os sabatistas, os adventistas do 7º dia, que é a religião que tem como líder suprema Ellen Goldwhite. Não é? Deus tenha abençoado vocês rica e abundantemente. Só que informar que pode ser que nós tenhamos uma aula extra sobre Umbanda e Candomblé em breve. Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente. Boa noite, igreja.